uma licitação aberta em que todos poderão participar. O Flamengo entende que ele pode ajudar nesse processo da nova licitação. Só voltando um pouquinho, se for perpetrada esse absurdo, né, de se transferir a concessão da Odebrecht para esse grupo aí que está se colocando, o Flamengo estará absolutamente fora do processo. O Flamengo não vai mais jogar no Maracanã. O Maracanã vai ficar na nossa memória como sendo o palco das nossas grandes conquistas, mas o Flamengo estará totalmente fora do processo. Né? Não tem conversa, tá? Isso daí é definitivo e irreversível. Então, se por acaso essa empresa vier a gerir o Maracanã, ela vai ter que procurar acordo com outros clubes, vai passar Papai Noel no fim do ano, Projeto Aquários, show do Paul McCartney, mas o Flamengo está fora. Bom, numa nova licitação, o Flamengo já colocou publicamente várias vezes que ele jamais vai querer ser o dono do Maracanã. O Maracanã não tem dono. O dono do Maracanã somos todos nós, é o povo do Rio de Janeiro. Ele foi construído com dinheiro de imposto de todos nós e ele vai continuar sendo público, né, como o público é o Engenhão, por exemplo, né, que é municipal, que foi construído também com dinheiro de imposto e hoje é gerido por um clube, né, e pelo contrato de concessão ter sido muito mal feito, gera todos esses problemas aí que nós estamos acompanhando no momento. Bom, o Flamengo jamais pretenderá ser dono, como eu falei, do Maracanã, mas o Flamengo pode ser o concessionário ou ele pode participar do consórcio concessionário. A licitação de 2012 excluía, vedava a participação de clubes no processo. Isso foi um grande erro. Tá? A grande maioria dos estádios pelo mundo afora são geridos por clubes. E as pessoas às vezes colocam, não, os clubes do Rio de Janeiro hoje passam por um período vamos dizer, relativamente feliz em termos de administração, elogiam inclusive a administração do Flamengo e colocam, não, mas eu não sei como é que vai ser o Flamengo daqui a algum tempo. O Flamengo pode ser administrado por pessoas desonestas, incompetentes, e isso daí vai causar problemas, né, no futuro. Né? Então é melhor entregar para uma empresa que tenha confiança da população, né, que tenha estabilidade, que tenha garantido a sua sustentabilidade, a sua perpetuidade. Mas, afinal de contas, nós estamos falando de um contrato de 30 anos, de 35 anos. Então vamos fazer o seguinte, nós estamos em 2017, vamos voltar 30 anos atrás. Se o Maracanã, 30 anos atrás, tivesse sido cogitada a sua concessão. Quem eram as empresas na década de 80 que tinham a confiança do povo brasileiro, que estariam habilitadas para gerir o Maracanã? O Banco Nacional, o Banco Econômico, o Bamerindos, Sharp, Merba, Mapping, Arapuã, Coroa Brastel, né? Mesbla, já tinha falado da Mesbla, mas várias, Varig, Transbrasil. Então, todas essas empresas aí que eram extremamente... O senhor está falando besteira, o BNDES tem 67 anos, 65 anos de existência, nunca teve relacionado a nenhum tipo de falcatrua, e ele existia em 1980, como existia em 1952 e vai continuar existindo. Da mesma maneira que o Flamengo, o Vasco da Gama, o Botafogo, o Fluminense, que existiam em 1980, existem em 2017 e existirão daqui a 35 anos. Então, é uma balela também se colocar que é melhor entregar para a empresa do que entregar para clubes. Outra coisa é essa questão o Maracanã não pode sequer ser gerido por um clube só ou por dois clubes, porque os outros podem se sentir prejudicados. Tudo isso se resolve com um bom contrato de concessão. Tá? O contrato de concessão é um instrumento usado para se regular a relação entre poder concedente e poder concessionário em qualquer serviço público. Isso vale para a energia elétrica, para o fornecimento de gás, para estradas. Vocês poderiam imaginar uma estrada, por exemplo, sendo administrada por alguém que, de repente, resolvesse, não, eu não gosto do Flamengo, então eu acho que o Flamengo não pode, o torcedor do Flamengo não pode transitar aqui pela estrada.
Ou então, se eu brigasse, por exemplo, com a presidente da Light, ela resolvesse cortar o fornecimento de energia da minha residência. Isso é absurdo. Tá? Isso tudo é regulado por contrato de concessão. E o contrato de concessão do Maracanã, sendo bem feito, ele vai garantir que o clube que estiver gerindo, ou a empresa que estiver gerindo, vá assegurar condições razoáveis para todo mundo que queira participar. É um absurdo que o Maracanã seja fechado a qualquer dos grandes clubes que são parte da sua história. Eu já coloquei isso como um compromisso do Flamengo, mas acho que isso tem que ser mais do que o compromisso do Flamengo. Tá? Isso tem que ser uma regra pétrea do contrato de concessão. E sendo uma regra do contrato de concessão, não é absurdo achar que, se o Flamengo for o concessionário, ele vai vedar a participação de outro clube. Tá? E, agora, ser concessionário do Maracanã envolve riscos. Tá? Se todos os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro quisessem encarar esse desafio e assumir o risco de ser concessionário do Maracanã, seria o melhor dos mundos para o Flamengo. Vamos dividir essa conta por 4, cada um assume ali um pedaço e cada um administra os seus jogos. Tá? Isso seria perfeito para nós. Na prática, eu acho que isso é impossível. Tá? Os clubes, o Vasco da Gama tem o seu estádio e joga a maior parte dos seus jogos lá. O Botafogo administra um estádio público e joga a maior parte dos seus jogos lá. Acho que sobra Flamengo e Fluminense, e eu gostaria muito que o Fluminense entrasse conosco numa parceria para a nova gestão do Maracanã, seja como sócio, participando de todos os riscos do empreendimento, ou se for da preferência do Fluminense não correr nenhum risco, ele certamente assinaria um excelente contrato conosco e teria garantido todos os seus direitos por esse tempo todo. Tá? Eu já levei bronca aqui, que eu passei da hora, tinha mais algumas coisas para falar. Tá? Acho que depois das perguntas, se alguém, inclusive, quiser perguntar sobre estádio próprio do Flamengo, eu vou poder responder e fazer um contraponto com essa possível utilização do Maracanã. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Bandeira de Mello. Só quero deixar claro aqui que não é vontade nossa, mas é uma questão regimental. Às 15 horas em ponto, nós temos que encerrar, porque começa o plenário. Então, eu queria pedir ao presidente do Vasco, doutor Eurico Miranda, que usasse a palavra durante 7 minutos. Deputado, prazer primeiro em estar aqui. Eu não vou usar 7 minutos, vou usar 3. Ótimo, melhor. Vou usar 3, que aí fica tudo tranquilo. Eu acho que isso é para mim, isso aqui é uma discussão, e que nós vamos ficar aqui, cada um botando o seu ponto de vista. Tem que ser alguma coisa. Quando se fala em cláusulas pétreas, tem uma cláusula pétrea. O Maracanã não pode ser dado a um clube. Não pode. Os clubes, os 4 clubes do Rio de Janeiro, têm que ter o tratamento isonômico. A utilização do Maracanã tem que ser dada aos 4 clubes de forma isonômica. Dizer que um clube pode assumir a responsabilidade do Maracanã é a gente esperar o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, que a gente sabe o que é. O clube tem condição de gerir o que é seu. De repente, aquilo que é um bem público, isso é um bem público, é entregue a um clube para gerir? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então, a posição do Vasco é muito clara. Não é a história de se tem estádio, se não tem estádio. Não é entrar no mérito do que aconteceu. Se vocês forem aqui, se a LERJ for entrar no mérito do que aconteceu, vai descobrir barbaridades. Como tem sido descoberto em tudo. O contrato que foi firmado com a concessionária teve erros terríveis. Primeiro, que foi contra uma decisão do próprio edital. O edital não permitia
E é claro lá que os 4 clubes tinham que ter tratamento isonômico. De repente, você faz a empresa que ganhou a concessão, ou lhe foi dada, eu não sei de que forma ela ganhou isso. O que é que ela faz? Faz um contrato com o Fluminense e faz um contrato totalmente diferente com o Flamengo. É evidente que isso aí feriu não só o edital lá de trás. E o Estado, agora vamos falar a coisa como ela deve ser. O Estado, que é o grande responsável, ele preferiu, vendo tudo que estava acontecendo no Maracanã, e diante dessas coisas que acontecem de Odebrecht, BNDES e etc., que acontecem, preferiu ficar na dele, como também tinha problema. Quando a gente tem problema, não vai a fundo, para não respingar para nós. Esse aqui é o problema. Então, seguiu da maneira como eles fizeram. Como se a Odebrecht também fosse dona do Maracanã, que não é dona do Maracanã. E eu estou falando isso para você, Chiquinho, que administrou o Maracanã, e muito bem, por acaso. Por acaso não, porque você demonstrou toda a tua competência quando você passou lá. Obrigado. O que acontece é que você, mais do que ninguém, sabe que um clube não tem condição de administrar o Maracanã. Não tem a menor condição. Por melhor que seja o clube, por melhor que sejam os seus administradores, não tem. Então, a minha posição aqui é muito clara no sentido seguinte. Tá bom, o Estado entende que tem que haver nova licitação, que o faça com uma cláusula pétrea. Pétrea. Tem que ter tratamento isonômico para os 4 grandes clubes. Vou dar o caso do Vasco. Eu não tenho necessidade, e aliás até tenho muitas vezes, mas não tenho. Normalmente eu não teria necessidade de usar o Maracanã porque eu tenho um estádio suficiente para jogar qualquer partida de futebol. Agora, o que não pode acontecer é eu tendo o estádio, eu vou querer jogar no Maracanã e vou ter que me sujeitar às regras de um clube que está lá e determina como é que vai ser. Isso aqui não pode. Se ele estiver lá, se ele utilizar mais, como é o caso do Flamengo, que pleiteia o Maracanã para ele, etc. e tal, tá bom. Ele está lá. Qual é a condição de utilização do Maracanã? É essa. Se eu quiser jogar lá, tem que ser as mesmas condições. Não pode ser, não, vai jogar nas condições que o Flamengo estabeleceu. Ou que o Fluminense, ou que o Botafogo, que também não precisa, mas estou colocando para não ser específico para o Flamengo. Uma coisa que é inadmissível é dizer que essa história de fazer que o Maracanã é do Flamengo, claro que o Maracanã é do Flamengo, não é do Flamengo, o Maracanã é do povo. Não é do Flamengo. E, pelo que eu entendo, o Vasco faz parte desse povo. E o Vasco não vai abrir mão desse direito que ele tem. Então, a minha participação aqui, Chiquinho, não só em homenagem a você, porque está fazendo essa audiência pública, e você conhece Maracanã, talvez tenha umas 5, 10 ou 20 pessoas que conheçam o Maracanã mais do que você. E você sabe, só vou dizer o seguinte, você sabe que um clube não pode administrar o Maracanã. Por melhor que seja o clube, por melhor que sejam os administradores, não tem condição de administrar o Maracanã. Então, eu quero só trazer uma posição clara do Vasco, clara, muito clara. Acho que, como está, é um absurdo. Acho que tem que partir para uma... Se é uma licitação, se faça a licitação. Desde que, nessa licitação, esteja claro que os 4 clubes têm que ter tratamento isonômico. Tá claro. Muito obrigado. Queria passar a palavra ao presidente do Botafogo.
Boa tarde, senhores da mesa, boa tarde, senhores da plateia. É um prazer grande estar aqui participando dessa audiência pública. Eu gostaria de louvar a iniciativa da Alerj de promover esse debate, que é um debate extremamente relevante e importante. A posição do Botafogo é no sentido de que, antes de qualquer coisa, nós desarmemos os espíritos. Desarmemos os espíritos em busca de um diálogo técnico, de um diálogo profissional, de um diálogo que busque não apenas uma distribuição adequada pelos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, mas principalmente a remuneração do governo do Estado e daquele dinheiro que foi colocado lá como impostos dos cidadãos desse Estado. O fato que tem ocorrido, né, mas ocorreu especificamente no último domingo, em que um clube adota uma posição de desafio, de tentativa de humilhar o outro pelo fato de estar disputando uma partida no Maracanã, é algo totalmente inaceitável. É algo que não contribui com o esporte, não dá um bom exemplo para as torcidas, pelo contrário, estimula e lança a semente da violência e da discórdia, algo que nós devemos combater em todos os momentos, e não abre portas, não cria pontes desse entendimento. O Botafogo entende que os grandes clubes do Rio devem ter um acesso normal e equilibrado ao estádio do Maracanã, assim como praticamente todos têm lá. O único clube que não tem esse acesso adequado é o Clube de Regatas do Flamengo, pelos problemas de relacionamento que existem. Problemas de um relacionamento hegemônico, de um relacionamento em que os padrões éticos foram colocados de lado. E isso o Botafogo não vai compactuar. Então, as limitações não são limitações com o clube, e sim com a gestão. Uma gestão que trabalha de uma maneira inadequada. Agora, se alguns compromissos de resgate da ética, de resgate de padrões adequados de negociação forem resgatados, a qualquer momento nós estamos prontos a discutir qualquer participação, qualquer utilização. Agora, o Botafogo é muito importante. O Botafogo não pede ajuda a ninguém para bancar os custos do estádio Newton Santos. E é importante frisar que ele não se chama Engenhão, presidente Eduardo Bandeira. Ele se chama Newton Santos, oficialmente. Engenhão é apenas um apelido que foi dado. Então, nós não deveríamos estar aqui convocados para falar de Maracanã, Só um né? Vamos falar do Mário Filho. Então. Pois bem, então o senhor tem o prazer de sempre se referir como Engenhão e eu tenho o prazer de se referir como Newton Santos. Então eu agradeço isso, reitero a posição do Botafogo e estou aqui à disposição. Muito obrigado. O presidente do Flamengo foi citado, só queria que fosse uma resposta muito rápida, porque a gente está com um horário muito apertado. Não, eu só achei estranho, eu vim aqui estou acostumado aqui a lidar em ambiente de pessoas educadas e de repente está sendo colocado aqui que o Flamengo não age de maneira ética. Que negócio é esse? Ética é obrigação dentro do Flamengo. O Flamengo ganha todos os prêmios de transparência, todos os prêmios de gestão. Nunca faltou com a ética com nenhum dos seus, pelo menos na minha administração, nunca faltou com nenhum dos seus interlocutores. Muito menos com clubes. Então é um absurdo. Acho que você deveria... É um absurdo mesmo. Bom, se tiver alguma coisa para falar do Flamengo, fala. Vou chamar os trabalhos à ordem. E assume depois a responsabilidade. Vou chamar os trabalhos... Presidente do Botafogo, por gentileza. Presidente do Flamengo, vou chamar os trabalhos à ordem. O comando desta reunião está sob a minha responsabilidade. A pauta não é esse processo de discussão. Essa discussão é uma discussão que vai ser mais na frente. Cada um tem suas opiniões, são divergentes, mas eu quero que a gente mantenha o respeito aqui para que a gente possa finalizar com sucesso como nós iniciamos. Então, eu queria agradecer a todos presentes aqui,
principalmente os presidentes dos clubes, Pedro Abad, presidente do Fluminense. Deputado, só 5 segundos. Presidente, eu sou muito... Doutor Eurico, eu sou muito rápido. Claro que é, 5 segundos. Eu sou muito, sempre direto nas coisas que eu falo. A gente não é para falar negócio de éticas ou não éticas, ou etc. O que não pode acontecer, quando eu cito que você conhece bem o Maracanã, e quando eu digo que a posição tem que ser com os 4 isonômicos, eu não posso ir jogar no Maracanã, e o Maracanã está pintado de vermelho e preto. Certo. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Objetivamente é isso. Certo. Eu não posso. Ou ele está pintado como tricolor. Isso aqui não pode. O Maracanã tem que ser... O Maracanã é um estádio neutro. O Maracanã é um estádio neutro. Gente... Está provocando. Gente, ó... O meu campo, deixa eu dizer para você, o campo é do Vasco. O campo do Vasco tem que estar todo pintado de Vasco. Isso é outra coisa. Agora, o Maracanã, não. Só um minutinho. Doutor Eurico. Eu não estou falando de Engenhão. Doutor Eu Eurico. não estou falando de Engenhão. Doutor Eurico, por gentileza. Pronto, acabou. Gente, eu queria pedir à plateia, por gentileza, vamos melhorar o nível da conversa, do debate. Eu acho que não tem que pedir a ninguém. Eu acho que aqui todos têm um entendimento, cada um pensa de uma forma, que todas as formas divergentes precisam ser respeitadas. O governo do Estado sabe muito das responsabilidades que tem. Eu acho que a isonomia é uma isonomia que deve ser mesmo, porque o Maracanã é um estádio que é do povo. Lógico que os 4 podem participar de forma igualitária e sem nenhum tipo de preconceito um com o outro. Eu conheço bem isso, porque lidei com todos eles durante 8 anos e sabia, e conversei isso com o deputado Osório, que a qualquer momento a conversa ia desandar. E eu não vou permitir que desande. Nós vamos manter a linha que nós, desde o início, tivemos aqui. Nós agora encerramos esse processo do governo do Estado que está aqui presente, de ouvir a opinião de cada representante de clube aqui, e cabe ao governo do Estado e a nós, que somos fiscalizadores do estádio, saber qual é o andamento que o Estado vai dar a partir de hoje nesse processo. Queria agradecer a presença do deputado Wanderson Nogueira, do deputado Silas Bento, e agora eu quero que as perguntas sejam objetivas e as respostas mais ainda. Não dá mais para ninguém se inscrever, só está inscrito, só vai fazer pergunta quem está inscrito aqui no papel. Tem 2 minutos para que... 2 não, 5, para que a gente possa encerrar, para a gente poder respeitar o regimento da casa, que eu não tenho esse poder de feri-lo. Então, o Renato Brito quer fazer uma pergunta. Está presente? Pode fazer daí mesmo. Então, seria a questão de analisar se o Brasil está fora, ele é fraudulento ou não, isso é uma discussão que é diferente da discussão se houve uma eventual fraude na construção do Maracanã, e corroborando o entendimento que tanto o presidente do Fluminense, quanto o presidente Eurico Miranda, como o presidente Eduardo falaram, se houver uma nova licitação, que sejam oportunizadas de formas econômicas para os 4 clubes. Muito se falou do exemplo do Engenhão, mas se eu me recordo bem, à época foi permitido a qualquer clube que se interessasse, só o Botafogo se interessou. Então, na verdade, na minha opinião, é um exemplo, uma comparação um pouco descabida. Tá claro. Então, basicamente, serão essas considerações. Obrigado. Obrigado. A Rosângela... Eu venho mais uma vez aqui à LERJ, representando o cidadão carioca, maracanense, que eu posso dizer, porque eu resido no Maracanã. Eu aprendi a nadar no Júlio Delamare. Meu filho estudou na Escola Frederich. Eu vou ao jogo no Maracanã, quer dizer, já não vou mais, mas eu ia, né? E meu marido, meu filho. E o que eu venho aqui por quê? Primeiro porque essa licitação, essa venda do Maracanã
foi um crime. Agora é remediar o que está errado. Agora é remediar sem esquecer dos projetos sociais que ali eram realizados. Chiquinho da Mangueira foi um dos grandes responsáveis por esses projetos. Chiquinho da Mangueira foi responsável quando o governo encampou o Parque Aquático Júlio Delamare e eu ainda pagava uma escolinha particular lá dentro naquela época. E eu comecei a usar os projetos sociais e aprendi a nadar lá, meu filho também, inclusive voltado a amigos que se voltavam à deficiência. Então, eu estou aqui, sim, não estou contra nenhum time de futebol, apesar de ser botafoguense. Não estou contra nenhum time de futebol que queira assumir o estádio, a nenhuma empresa, mas sim que o governo venha e faça parte dele, que é a parte social do Parque Júlio Delamare e do Estádio de Atletismo Célio Barros, que está lá as moscas, as piscinas verdes, e inclusive, como o Chiquinho mesmo citou ali, a gente que caminha no Maracanã, inclusive, está sofrendo. Só uma coisa que eu não concordo com o Chiquinho, é porque realmente o Museu do Índio, os índios que estão ali, estão até protegendo a gente. A verdade é essa, porque, infelizmente, assalto ali a toda hora. E com eles ali, a passarela abandonada de um passante, diminuíram os assaltos. Então, é só isso que eu queria colocar, e que o povo saiba que o estádio do Maracanã é nosso, não é de ninguém, não deveria ter sido vendido. Já que foi, já que houve essa fraude, a gente tem que tentar consertar isso enquanto é tempo. Então, gente, eu queria pedir desculpas às duas pessoas que estão inscritas aqui, mas infelizmente não vai dar mais tempo. Queria agradecer a presença do nobre deputado Bebeto. Desculpa, Chiquinho. Então, eu era a próxima. Desculpa. Wanderson. Então, a minha bandeira, a minha camisa de clube é esta aqui, ó. Tá? Essa é a minha bandeira e minha camisa de clube. Projeto social. O atletismo está abandonado no Estado. Nosso legado olímpico não chegou até hoje. Tá? Projeto social, fomos enganados várias vezes dentro do Célio de Barros. Estamos na rua. Eu falo aqui. Tá? Então, é aqui. Minha camisa é essa, de clube. Obrigada, desculpa, tá, Chiquinho? Desculpa não te dar mais tá? tempo, mas infelizmente você tem toda a razão. É porque não é a minha vontade, não. É porque o regimento não permite que tenha outro tipo de atividade. O vereador vai aqui comunicar o dia da audiência pública na Câmara dos Vereadores. Gente, rapidamente, só comunicar que no dia 9, agora, no próximo dia 9, às 9h30 da manhã, na Câmara Municipal,